Olha só, se você está passando por um momento de crise, de dificuldade, onde está exausto, exausta com tantas coisas que estão acontecendo, parece que tudo ao mesmo tempo, esse vídeo aqui é para você. Gente, é impossível imaginar que todas as pessoas elas conseguem se manter felizes e motivadas durante toda a vida, em todos os momentos, porque isso não existe. Todos nós passamos por altos e baixos, por dificuldades, momentos de alegrias e momentos difíceis. Deus conhece isso muito bem e ele se importa com esses aspectos da nossa vida. Não é à toa que a Bíblia traz diversos relatos de pessoas que passaram por momentos muito angustiantes e Deus não se esqueceu delas. Hoje eu quero falar contigo 4 pontos muito importantes para você suportar esses momentos de crise com base em exemplos bíblicos. E o exemplo que eu separei para o vídeo de hoje é sobre Davi. 4 lições da vida de Davi que nos inspiram hoje a suportar os momentos difíceis. E antes de começar falando sobre essas lições, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, porque é muito importante aqui pro canal. Então, faz isso aí pela gente, dá a curtida, não custa nada e vai ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Lição número 1 para ajudar você a passar por esses momentos é entender, se lembrar, repetir isso diariamente se for necessário, que você não é a única pessoa que passa por crises. E é muito louco quando a gente está passando por um momento de dificuldade, de muita dor, né? Parece que o mundo inteiro parou e a gente tá ali seguindo durante os conflitos, sentindo aquela angústia profunda, né? Mas isso não é uma realidade. Quanto antes você entender isso, melhor e mais fácil para você passar por esses momentos. E, gente, nós sempre temos 2 opções. A gente pode ficar num porão escuro ali fechado, se lamentando e sentindo dor constantemente, ou a gente pode ficar pensando em soluções para tentar resolver ou pelo menos minimizar a dor que a gente está passando. Isso, óbvio, não significa que você tem que arrancar a dor que você está sentindo ou que você é proibido de sofrer, proibido de chorar. Absolutamente não. Isso faz parte das emoções humanas. O problema é quando você se demora demais nesse momento de dor, ou você se desespera, ou você fica pensando no problema 24 horas por dia, ao invés de se esforçar para você conseguir encontrar uma solução ou até fazer coisas, se alimentar a sua mente, por exemplo, com livros, com consolo na Bíblia, conversando com pessoas que vão te ajudar, orando, saindo, fazendo uma atividade física, seja o que for, para ajudar você a passar por aquele processo. A última coisa que você deve ficar fazendo é se lamentando pelo momento de sofrimento que você está passando. E Davi, ele ilustra muito bem como você enfrentar esses momentos de crise com a tão famosa história de Davi e Golias. O exército de Israel, eles estavam passando por uma crise tremenda. Todos estavam assustados, estavam com medo, não sabiam como resolver, estavam sofrendo toda aquela pressão psicológica, né, do exército inimigo, ameaçando diariamente e tendo aquela confiança que com certeza eles venceriam. Isso acaba abalando qualquer um, né, gente? Ninguém gosta de se sentir encurralado. Todo o exército de Israel, eles estavam sentindo os efeitos dessa crise. Então Davi, ele chegou e ele percebeu que existia uma crise. Ele notou que as pessoas não sabiam para onde ir. E não que Davi não sentisse medo, não que ele fosse um super-humano e que ele lidou com a situação sem mover uma batida do coração dele ali de ansiedade. De maneira nenhuma. O que ele fez foi pensar, ou nós ficamos aqui lamentando a nossa dor até que o exército acabe nos vencendo, ou nós enfrentamos o problema. E ele optou pelo poder de Deus a enfrentar o problema, com coragem, com determinação e com confiança naquele que pode resolver todas as coisas. E a boa notícia é que justamente por ele ter se esforçado para enfrentar aquele momento de crise, é que ele conseguiu eliminar ela. Então, às vezes, tudo que a gente precisa fazer é enfrentar a situação para que a gente consiga fazer com que ela passe logo. Como cristão que acredita em Deus, você precisa aprender a ser capaz de descansar na pressão e depois resolver o que está causando essa pressão utilizando a autoridade que Deus confiou a você. A segunda lição é que você deve ser capaz de enxergar além das emoções. Às vezes a gente fica achando que nós precisamos nos sentir motivados, nos sentir seguros, nos sentir com fé, mas isso não é verdade. Fé é confiar no que Deus diz.
é acreditar na palavra dele, mas você não precisa sentir. As nossas emoções, elas são enganosas, por exemplo. Quantas vezes por dia você muda os seus sentimentos? Se você está feliz e de repente bate o seu dedo na ponta de uma mesa, você vai automaticamente ficar irritado, chateado, quem sabe até reclamar ali da vida. Ou seja, você podia estar muito bem seguindo o seu dia e de repente um fator foi responsável para já mudar suas emoções. Então, emoções não são confiáveis. Nós precisamos confiar no que Deus diz, na palavra dele, e tentar olhar a situação com uma visão mais racional. E Davi fez isso quando ele estava passando pela crise de ser perseguido pelo rei, por todo o exército ali de Israel, que obedeciam às ordens do rei. Mesmo quando ele teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, Davi, ele agiu com a razão. Emocionalmente, ele estava exausto daquela situação, era uma situação injusta em relação a ele, mas mesmo assim, ele resolveu deixar as emoções de lado e agir com a razão, confiando na palavra e na verdade de Deus, de que Deus iria resolver no tempo dele. Lição número 3, aprenda a aceitar o processo. Gente, eu não sei se você sabe, mas Davi, quando ele foi ungido, quando ele soube que ele tinha sido escolhido para ser rei de Israel, ele não passava de um adolescente. Estudos indicam que ele tinha entre 13 e 15 anos de idade quando o profeta Samuel foi na sua casa e contou para ele que ele seria rei daquela nação. Só que aí vem um detalhe. Davi, ele só foi ungido oficialmente rei quando ele tinha 30 anos de idade. Ou seja, se passaram 15 anos até que ele assumisse aquela promessa que foi feita para ele. Porque imagina só, se Deus pegasse um adolescente e colocasse ele direto como rei de uma nação. Ele não estava preparado para isso. Ele não seria pressão demais sobre ele. Possivelmente, ele poderia cair não resistindo todo aquele cargo de responsabilidade, nem tendo experiência para isso. Então, durante 15 anos, apesar de ter recebido uma promessa, e eu confesso para vocês que eu ficaria me questionando, será mesmo que um dia eu me tornaria rei? Afinal de contas, tanta coisa deu errado. Davi chegou ao ponto de estar escondido numa caverna escura, um buraco ali, porque ele estava sendo perseguido. Quem poderia imaginar como ele poderia se permanecer firme, acreditando que um dia o sol voltaria a brilhar na sua vida? Só que Davi precisou passar por todos esses processos. Não necessariamente que Deus quisesse que ele passasse por isso, porque na nossa vida nós não somos meras marionetes, né, do destino. Deus não fica colocando necessariamente dificuldades na nossa vida porque quer nos ensinar uma lição durante 15 anos. Deus permite que nós façamos as nossas escolhas e que as ações dos homens tenham consequências. Mas Deus usou todas aquelas situações que aconteceram ao longo destes anos para moldar Davi e treiná-lo para que quando ele se tornasse rei, ele fosse o maior rei de Israel. Davi inaugurou a era de ouro de Israel. Davi, ele estabeleceu uma nova cultura de adoração da nação. Davi afetou o modo como Deus lidava com todos os reis de Israel, com ele e os reis futuros. O Messias é chamado filho de Davi. Os salmos de Davi se tornaram parte central da adoração de judeus e mais tarde dos cristãos de todo o mundo até hoje. Por milhares de anos, milhões de pessoas citaram, oraram, meditaram e adoraram a Deus com as palavras de Davi. Então, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, a angústia que está acontecendo na sua vida nesse momento, não perca a esperança de que um dia as coisas vão mudar, de que um dia as coisas vão melhorar, o sol vai voltar a brilhar, mesmo que esse processo seja demorado, mesmo que pareça que não vai mais ter solução e que a sua dor jamais terá fim. Confie no processo, não perca a esperança e utilize essa fase que você está passando para trabalhar o seu amadurecimento e transformar toda essa dor em algo positivo para a sua vida. E a razão número 4 de permanecer motivado durante os períodos de crise é entender que Deus é suficiente para manter a sua motivação. Normalmente nós sabemos mais daquilo que o inimigo é capaz de causar na nossa vida do que o que Deus é capaz de fazer por nós. Nós precisamos parar de nos impressionarmos com as trevas e precisamos descobrir o que Deus pretende fazer em nosso tempo e ficarmos impressionados com isso. Romanos 5, 3-5 diz que não só isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. E não se esqueça que Jesus passou pelos maiores conflitos, crises e dores nesse mundo, e Ele sabe o que você está passando. Ele te ouve, Ele te vê, Ele sente piedade e misericórdia dos teus sofrimentos. Cada lágrima que você dá não é passada despercebida diante de Deus. Não existe impossível para Ele. Não existe situação difícil que Ele não possa modificar. Não existe dor que Ele não possa curar. E não existe vida que Deus não possa restaurar e dar um novo começo. Então não perca a esperança. Chore, sofra se for necessário, mas não permaneça muito tempo naquela dor. Procure se distrair com outras coisas e confiar na palavra de Deus, buscando cada vez mais se preencher do amor dele. É isso que você deve fazer, como assistir esse vídeo, por exemplo, que está trazendo uma mensagem de esperança para a tua vida, onde Deus com certeza não te trouxe aqui por acaso, mas Ele sabia que você precisava ouvir e lembrar que Deus é o Deus que te vê. Espero que esse vídeo tenha servido para aquecer o seu coração e te lembrar que você não está sozinho, não está sozinha, porque Deus te ampara, te carrega no colo, te segura e te protege nos momentos de dificuldade. Vai lá, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que você sabe que está passando por um momento de dificuldade e até o próximo vídeo. Beijo!